Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da segunda-feira da 20ª semana do tempo comum. Ontem não celebramos o 20º domingo por conta da solenidade da Assunção. Mas vejamos o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Em certo modo, há uma ligação entre a primeira leitura e o Evangelho que hoje nos são propostos em alguns aspectos. Do livro dos Juízes, naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso, acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores que os saqueavam, e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhe juízes, que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir, e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos, enquanto o juiz vivia. Porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas, quando o juiz morria, voltavam a cair e prostravam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem de sua conduta obstinada. O que podemos entender da leitura de hoje? Como vemos, sempre as Escrituras também tocam a nossa vida. Tem algo a dizer para nós do nosso caminho espiritual, da nossa vida humana. Primeiro, que depois da salvação que o Senhor concedeu, livrando Israel do Egito, livrando Israel do deserto, concedendo tantos milagres, prodígios, entrando na terra prometida, conquistando a terra dos povos pagãos, dos inimigos de Israel, depois que tudo o que o Senhor fez, agora o povo trai a Deus. Mesmo com toda a situação favorável, tudo estava correndo bem, não tinha inimigos, estavam caminhando bem. Era tudo favorável para crescer no amor perfeito a Deus. Porém, cometeram o pecado da prostituição aos ídolos, e é isso que diz o texto. Escutamos claramente, continuavam a prostituir-se com outros deuses. Servir a outros deuses é prostituição. O Senhor Deus é quem diz, não sou eu. E o que acontece aqui? Qual é o risco? Não parece algo de nossa vida?
Algumas vezes a nossa situação com Deus, a nossa vida está, entre aspas, favorável. Está transcorrendo numa normalidade, numa tranquilidade. E nós nos esforçamos em crescer no amor perfeito a Deus? Ou, infelizmente, neste momento é o momento que esquecemos de Deus, porque aquilo que diz dos juízes, que o Senhor levantava juízes, estava com o povo, com o juiz, estava com o povo, morria o juiz, o povo regressava. Não parece um pouco a situação de tantas almas? E talvez a nossa? Onde, no momento da aflição, nós corremos a Nossa Senhora, a Santo Antônio, a São Bento, a não sei quem, quando tudo estabiliza, esquecemos de crescer no amor a Deus. As coisas não nos ajudam, não é que não nos ajudam, nós não nos ajudamos a buscar conhecer e amar mais a Deus. E assim também nós nos prostituímos aos ídolos, como também meditaremos no Evangelho. O que é um ídolo? Um ídolo pode ser algo ou alguém. Algo, uma situação, um objeto, alguma coisa ou alguma pessoa. E quando se torna, o que significa então? Que é transformar este algo ou alguém em mais importante do que aquilo que ele é. Algumas pessoas é o trabalho, mas sem a vida você vai conseguir trabalhar. Outras é o dinheiro, mas sem saúde você vai aproveitá-lo. Outras ainda são pessoas, são os ídolos desta terra, os famosos. Para quê? Eles não vão morrer e virar esterco como todos nós? Se eles não nos guiam a Deus, de nada nos servem. E não devem ocupar maior importância do que Deus na nossa vida. Então, às vezes, o nosso eu é o ídolo. A nossa realização pessoal, o estar, que é o estar muitas vezes longe da vontade de Deus, porque a minha realização pessoal nem sempre é aquilo que Deus espera. Nem sempre vai trazer a felicidade que nós pensamos que vamos alcançar. Outras vezes, os ídolos são os bens, o sucesso, o orgulho, e assim podemos nomear tantos como no Evangelho também vai aparecer uma coisa, mas que a nossa pode ser diferente do personagem que hoje está diante de Jesus no Evangelho. E assim, diante de tudo isso, vivendo nesta idolatria, nós fingimos viver a vontade de Deus, o que não é verdade. E quando nós não vivemos a vontade de Deus e buscamos viver na idolatria, apegados a nós mesmos, às nossas concepções de felicidade, às nossas razões, às coisas materiais ou pessoas, o problema é que virão os inimigos. Aqui no texto são os materiais, mas podem ser também os espirituais, os demônios, aqueles que querem nos destruir espiritualmente. E às vezes até os materiais também, os homens. Qual é o problema? Chegaram os guias de Israel, os juízes, que o Senhor enviou para ajudá-los no caminho. Não escutaram a alguns, escutaram a outros juízes, mas nem a todos foram escutados. Por quê? Nem os seus juízes quiseram ouvir, está aqui escrito no versículo 17. Então, se ouvissem, como ouviram posteriormente a tantos outros juízes, compreenderiam e viveriam a vontade de Deus. Tudo aquilo que o Senhor ensina como o verdadeiro caminho para a felicidade, colocando Ele como centro da vida, como centro da existência, como sentido de tudo. E assim, os males que Deus quer nos salvar ou diminuir, no amor a Ele e ao próximo, assim acontecerão. Seremos salvos ou diminuirão estes males em nossas vidas, se vivermos a Sua palavra. Se buscarmos aqueles que nos ajudem, nos guiando nos caminhos de Deus, nos ajudando a crescer no amor, um amor autêntico, não sentimental, mas um amor verdadeiro, onde deixamos que nossa vida seja completamente transformada, convertida pelo Senhor. Porque o povo de Israel, como vemos em tantas ocasiões, os males que Deus queria salvar a eles ou diminuir no amor a Ele e ao próximo, não pôde. Por quê?
porque não tiveram a Deus como guia e por isso não pôde livrá-los das desgraças que estavam por vir. Por quê? Porque Deus não tem poder? Tem. Mas o povo não quis, o rejeitou, virou suas costas, o abandonou. E é isso que o Senhor também diz a nós. Se nós o abandonamos, nós não teremos o guia necessário, que é Ele, para nos livrar das desgraças. E muitas vezes utilizará de instrumentos frágeis para nos ajudar. Sacerdotes, pessoas com longa caminhada de fé, com uma vida espiritual profunda. Mas nos deixamos guiar por Deus. Ou queremos permanecer servindo a idolatria do nosso eu, da realização pessoal, das pessoas que colocamos no lugar de Deus ou das coisas? A escolha é nossa. Se abandonamos a Deus, abandonamos a graça. E a ausência da graça é o quê? Desgraça. Desgraça é ausência de graça. E isso pode ocorrer porque Deus está ausente em nossas vidas, porque nós o abandonamos, viramos as nossas costas e vivemos segundo o nosso bel prazer. Voltemos ao Senhor, busquemos a Ele sinceramente e nos entreguemos inteiramente à sua vontade para que encontremos a felicidade. O Salmo nos diz no seu refrão: lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. E assim vemos que não, o Senhor se lembra de nós, mas nós também devemos de nos lembrar dele. E recorda o texto, aquilo que está na leitura, a idolatria pagã, feita por aqueles que deveriam viver no Senhor, contaminaram as obras, servindo aquilo que não era de Deus. Mas ao final diz: quantas vezes o Senhor os libertou? Eles, porém, por malvadez o provocaram. Mas o Senhor tinha piedade do seu povo quando ouvia o seu grito de aflição. Será que nós também temos sido duros de coração, duros na vida como o povo apresentado na primeira leitura? Provocando a Deus, abandonando, vivendo tudo aquilo que sabemos que Ele não quer que vivamos? Por fim, o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Texto conhecido nosso, mas que temos a aprender ainda, ou a lembrar do que devemos de viver deste Evangelho. Este jovem chega a Jesus e o chama de mestre. Ainda não sabe da redenção, do Salvador, que é Jesus, não reconhece como Deus. E pergunta aquilo que é a finalidade da vida de todos nós. O que devo fazer para ter a vida eterna? Teremos a vida eterna na alegria da glória dos céus ou na perdição eterna. Dependerá da escolha, das decisões de nossa vida, em vivermos na fidelidade a Deus, como ontem ainda celebrávamos a Assunção de Maria aos céus. Aquela que foi perfeitamente fiel ao Senhor. Se vivemos a fidelidade, alcançamos os céus como ela. Se vivemos a infidelidade, podemos perdê-lo. Mas não só a infidelidade, algo também importante no Evangelho de hoje. Então, Jesus responde e vemos o que ele quer fazer. Aqui está uma outra concepção que este jovem tem. Como se a vida eterna pudesse ser obtida por uma obra boa humana, e não é assim. Jesus demonstra que não é.
Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Então a salvação é pura bondade de Deus para conosco. Ele quer receber a felicidade que não passa, é isso a vida eterna. E assim, acha que somente realizando obras meramente humanas ele consegue? Não é. É bondade de Deus. Sem a bondade de Deus, sem a graça que ele nos dá, não somos nada, não conseguimos a vida eterna. Então, Jesus fala de observar os mandamentos. Ele pergunta quais por quê? Porque tinham 613 mandamentos da Torá para os judeus. E por isso ele gostaria de compreender para Jesus quais eram os importantes. E Jesus nomeia a segunda tábua da lei. Os mandamentos de 4 a 10. Porque o sexto está embutido no nono e também depois temos um outro mandamento que está embutido no quinto. Aliás, no quinto não, no sétimo. E assim fala todos os mandamentos de amor para com o próximo, que tantas vezes nos é difícil. E o jovem fala: tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Temos que ver aqui uma coisa. O que quer demonstrar este texto para nós? Esse diálogo para nós. Jesus primeiro mostra o que nós não devemos de fazer. Mostra o lado negativo. Infelizmente, na teologia, algumas linhas teológicas no século passado disseram: o Novo Testamento é todo amor, Jesus é amor, é tudo novo amor. Não, não tem os mandamentos da antiga lei, tudo negativo. Não, não, não. Jesus está dizendo aqui: não matarás, não cometerás adultério. Não, 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 não. Jesus está repetindo. Então é contraditório aquilo que o próprio Jesus ensina. E então, por que Jesus diz isso? Mostra que não se deve de fazer de mal na conduta humana. Por quê? Porque tendo compreensão, o porquê Deus me ensina aquilo que eu não devo de fazer, que é pecado, que é errado, compreendendo a profundidade, nós criamos a base para viver o bem, para realizar as boas obras. Mas para isso nós necessitamos compreender o que é o mal. O problema, nós temos dificuldades com proibições. E isto desde Adão. Como dizemos no nosso ditado popular, quando proíbe, parece que está dizendo faz. Não é? Quando o pai e a mãe proíbem, parece que disse que era para fazer, porque a criança ou o filho e a filha foram lá e fizeram aquilo que era proibido. Nós queremos sentir o prazer, sentir o como é as coisas que nos são proibidas, e não queremos entender o porquê aquilo nos faz mal e evitá-las. E aqui está o erro. Quando Deus disse, não comerás da árvore do bem e do mal, Adão e Eva foram lá e comeram. E assim sucessivamente em toda a Escritura encontramos algo assim. Em diversos trechos da Escritura. Os santos tinham uma frase que diziam: Senhor, eu não quero nada que não seja da tua vontade. Tudo aquilo que não for da tua vontade, que eu não queira, que eu não faça. Então, este é o primeiro fato que nós devemos de olhar para nós. A nossa dificuldade com as proibições. E ele pergunta o que me falta. Por quê? Aqui nós encontramos muitas pessoas que são boas. Talvez até eu e você estejamos na história, não sei. Devemos meditar ao longo desse dia. São boas. Praticam os 10 mandamentos. Peraí, eu não matei, não roubei. Quantas vezes escutamos das pessoas, né? Sou bom, olha, faz o ato de caridade, não sei o quê. Estou pecando contra os 10 mandamentos. Mas aqui se encontra o perigo da tibieza. E aqui é o grande risco para nós. O que é a tibieza? A tibieza esconde, por trás do cumprimento aparente dos mandamentos, muitos pecados leves que estão escondidos ali e que não são combatidos, que não se brigam contra eles para vencê-los e viver a santidade.
e debaixo dos quais, desses pecados, passa a falta de amor a Deus. Não existe um amor autêntico ao Senhor. E vemos que Jesus não falou da primeira tábua da lei, os 3 mandamentos diretamente ligados a Deus. Então, debaixo desses pequenos pecados leves, a falta de amor a Deus ali está. E como percebemos isso? Porque não se tem fervor naquilo que se faz. E se usa de escudo os 10 mandamentos. Não, peraí, olha, eu sou bom, eu amo a Deus, eu faço bem ao próximo e tal. Mas tem tantos pecados e vive a vida sem fervor. Não se reza com fervor, não se confessa com fervor, não se participa da missa com fervor. Quer ir na missa com pressa e sair correndo porque eu tenho que cumprir. Então Deus é só mais uma coisa entre outras tantas. E aqui é um outro risco que também está. Por quê? Porque muitas vezes Jesus se torna uma coisa entre outras, como ir ao banco, isso, aquilo, e eu tenho que eliminar essas coisas do meu dia a dia. Tenho que rezar, vamos lá, 10 minutos, rezo e tal. Rezo isso e acabou. E agora vamos lá cuidar do meu filho, cuidar da minha filha, fazendo não sei o quê, fazendo... Pronto, e vou ticando tudo aquilo que eu tenho que cumprir de obrigação. Mas não existe fervor. Jesus se tornou, Deus se tornou só uma coisa entre outras tantas no meu dia a dia. E qual é o problema da tibieza? Nós corremos o grande risco de ir para o inferno. Por isso, necessitamos pedir hoje ao Senhor que nos dê esse fervor na oração, nos sacramentos, em tudo aquilo que fazemos para fazermos com amor a Jesus. Senhor, eu vou agora pagar a conta, mas eu faço por amor a Ti. Alimenta a minha alma para ter este amor a Ti em tudo aquilo que eu faço, que possamos crescer nisso e não nos ocultemos um escudo de uma falsa bondade. Somente Deus é bom. Não nos escondamos dizendo que estamos cumprindo os mandamentos e no fundo estamos vivendo tantos outros pecados que não queremos combater e não temos fervor em tudo aquilo que fazemos por amor a Deus e ao próximo. E vemos que Jesus disse a esse jovem: vai, vende tudo o que tens. Hoje vamos ficar nessa chave. Jesus viu profundamente naquele jovem que o pecado grande dele, o grande apego, era a avareza. O dele era a avareza. E o meu e o teu, qual é? Pode ser, como dissemos na primeira leitura. Se quiser, repita, escute novamente. Nosso eu. A preguiça espiritual, a preguiça de buscar Deus, a preguiça de rezar. Pode ser a realização pessoal, os bens materiais, o sucesso da vida, as pessoas que temos em grande estima mais do que a Deus. O que é que Jesus está pedindo? Que nós abandonemos para deixar tudo e segui-lo. Segui-lo onde quer que ele vá. Seguir a sua vontade, não a nossa. Como Maria, faça-se em mim a tua vontade. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais escutarmos tudo aquilo que o Senhor nos fala, toda a inspiração do Espírito Santo na palavra de Deus, nos sacramentos, e assim nos deixando mover pelo mesmo Espírito, como ela mesma foi movida pelo Espírito Santo. Sejamos iluminados por Ele, para abandonar toda a idolatria que possuímos no nosso ser e vivermos a verdadeira adoração e amor a Deus. E assim, vivendo cada vez mais uma vida na intimidade, no fervor, na total entrega ao Senhor, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.